Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho. Esta preciosa causa, porque todos nós cremos em nossa salvação, estamos trabalhando pela vida eterna, temos em nossa memória aquela visão que teve o profeta, ou melhor, uma transladação, como quiser, aonde ele foi na sexta dimensão, e ele viu os salvos. Ele disse ao seu povo, eu vi muitos de vocês lá. Isso foi um grande alento, um grande consolo para a sua congregação, que por muitos anos havia sido fiel à sua mensagem. E ele disse que lá não havia nem ontem nem amanhã. Lá só havia hoje e tudo era felicidade. Ele viu centenas de milhares de pessoas que haviam crido em sua mensagem. O povo que deu crédito à sua pregação. E ele viu a ele mesmo lá do outro lado. Ele também viu aquela mulher de 80 anos, que lá em cima era uma jovem, entre 18 e 21 anos. Ele viu o nosso corpo teofânico, ele viu a nossa casa celestial. Isso é para nós um grande alento, isso é para nós ânimo dentro da nossa alma para continuar marchando. As lutas pelo caminho serão como nada quando nós chegarmos do outro lado. Ele até mesmo disse que do outro lado há um mundo tão real quanto esse aqui é onde nós vivemos. Esse aqui é o negativo e lá é o positivo. Lá existem campos, lá existem flores, lá existem montanhas, lá existem vales, lá existem pássaros, lá estava o seu cavalo, lá estava o seu cachorro. Veja, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados e o que é aparente não foi criado do que é aparente, mas sim daquilo que havia lá do outro lado. Ele viu as florestas, ele viu as árvores, ele viu tudo. Isso tudo é para colocar força em nosso coração. O apóstolo São Paulo esteve lá, mas ele não pôde falar nada, não lhe foi permitido, porque todos esses mistérios seriam revelados no tempo do anjo de Apocalipse 10, 7, onde todos os mistérios seriam revelados. Isso é para colocar fé em nosso coração. Isso é para dar ânimo, encorajamento, de que nós não estamos trabalhando por uma causa perdida, ou por uma causa qualquer, ou por uma utopia, ou por alguma invenção que alguém, uma fábula, como disse Pedro, que alguém inventou. Não, é real, é verdadeiro, e pela fé nós estamos trabalhando pela nossa vida eterna. Então, a vida, ela começa desde antes da fundação do mundo, quando nós estávamos nos pensamentos de Deus. Ele expressou esses pensamentos e viemos aqui à terra para um tempo de provação. E agora estamos voltando para casa. Porque somente os redimíveis é que estão voltando. Somente os redimíveis é que dão crédito à verdade da palavra. Então, o Senhor Jesus Cristo, falando desse tempo do fim, ele falou a respeito do tempo da colheita, quando o grão estivesse maduro. Nós, por muitos anos, ouvíamos sermões a respeito da parábola do semeador. Nós tínhamos em nossa mente que quando chegasse o tempo do fim, o tempo da colheita, nós seríamos arrebatados, iríamos embora para a sexta dimensão. Era algo muito vago na nossa cabeça. Mas o profeta pregou algumas mensagens para mostrar que quando Jesus falou a respeito da colheita, ele estava falando do tempo da manifestação da palavra feita carne. Veja, o grão maduro, aqui no tempo do fim, quando a vida que estava em Jesus Cristo, vem agora para dentro da igreja, porque ela é ele mudou de forma, ela é o tabernáculo do Deus vivente, ela é a Senhora Jesus Cristo, ela é o tabernáculo do Deus vivente. Então, quando Jesus falou a respeito do grão, ele estava referindo-se ao tempo em que a palavra se tornaria carne em seu corpo, que é a igreja. Ele disse aos gregos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ou seja, a vida de Jesus multiplicada através do seu corpo, que é a igreja. Veja, porque Deus deu a um homem uma esposa para que o homem pudesse reproduzir-se a si mesmo. Então Jesus Cristo, através de sua igreja, está reproduzindo-se a si mesmo. Veja, a verdadeira igreja, agora se tornando a palavra de acordo com a profecia, porque o tempo da colheita é o tempo onde a vida voltou para o grão. Ela passou pela planta, mas ela voltou aqui ao original, ao grão agora,
muitos grãos maduros para a hora do arrebatamento. Então, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 36, ele explica a parábola do semeador para apontar o tempo em que nós estamos vivendo. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Veja, esse é o verdadeiro evangelismo, a mensagem para revelar o Filho do Homem aqui no tempo do fim. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então só existe uma boa semente, aquela que é germinada. Então quando você nasce com essa semente em seu coração. Você esteve no princípio com ele e você vem germinado em seu coração. Veja, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então veja, o anjo de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 17, mais propriamente dito. E logo depois do arrebatamento, dois anjos, Moisés e Elias, vão recolher os 144 mil, as sementes predestinadas, eleitas e amadurecidas. Então veja, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, uma banda pregando a mensagem O Tempo da Colheita, falando a respeito daqueles grandes ataques do diabo em Mateus capítulo 4, as 3 grandes tentações que a igreja também sofreria. Então ele vem e explica o tempo da colheita aqui no final, quando a palavra se tornaria carne, quando o grão passaria por todos os estágios. Veja, na reforma com Lutero, cresceu com John Wesley, chegou até o cacho com os pentecostais, mas logo vem então o grão formado dentro da espiga. E uma coisa muito preciosa, que quando o grão está formado na espiga, veja, a palha rejeita o grão. Por isso a mensagem do tempo do fim teria que ser rejeitada, como disse Jesus em São Lucas 17. Então, o parágrafo 352 a seguir, ele fala que o cacho, na parábola da planta, ele é apenas um portador. Veja, como a planta inteira é um portador da vida. Então, veja, ele tinha que ser, mas quando aquele trigo começa a crescer, veja, a palavra começa a ser formada. Como a igreja foi primeiro uma portadora para Jesus, mas quando ele começou a lhe dizer a verdade de Deus, eles separaram dele. Veja, o grão não herda com a palha. Veja, agora, o que está acontecendo? Nenhuma cooperação. Então, o sistema organizado passou a rejeitar o grão, jogá-lo para fora, porque você vai encontrar Jesus batendo a porta da igreja de Laodiceia, porque ele, sendo grão formado no seu corpo, porque a igreja foi colocado para fora, exatamente como é na natureza. Por quê? Isso tem que ser daquela maneira, para que então o trigo, ele mesmo, possa estar diante do sol. Veja, e do mesmo modo, o trigo espiritual possa estar diante do Filho, a palavra revelada, para se tornar um grão dourado da palavra. Veja, a igreja recebendo o seu poder, vindo da revelação da palavra. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Os 2 sinais que o profeta tinham a ver com o seu ofício, mas era para atrair a atenção do povo para a voz que vinha depois. Nós não queremos voltar para os sinais, queremos a mensagem, porque na palavra está a vida, e esta vida está entrando para dentro do seu corpo, para dentro do grão, para formar o corpo palavra nesta hora. Veja, não podemos nos confundir aqui. Muitos querem voltar aos dons. Se fosse suficiente, então o arrebatamento já deveria ter se dado nos tempos em que o profeta estava sobre a terra. Mas veja, Deus tirou ele de cena. A voz é o que ficou, a mensagem. E é a mensagem que está colocando em nós a verdadeira vida. O que nós queremos? O tremendo batismo com o Espírito Santo para nos tirar da terra no arrebatamento. Esse é o propósito dessa mensagem, o propósito final dela. Vem para se tornar o grão dourado da palavra. Vem, feito palavra, Deus feito carne. Veja, aquele que crê em mim,
As obras que eu faço, ele também as fará. A igreja que vive através daquela palavra, corretamente, não através de organização, mas na presença da palavra, o Filho, isso se torna a mesma palavra que seguiu no dia de Pentecostes. Nós não queremos organização. Nós já temos visto aqui em nosso país o desastre que tem sido as organizações feitas ao redor dessa mensagem, ao redor de homens. O desastre que aconteceu provou que a semente caiu em meio aos espinhos. Veja, problemas de ordem social, ordem moral. Veja, os negócios dessa vida, os prazeres dessa vida sufocaram a palavra e não puderam produzir o fruto prometido. Mas essa mensagem caiu numa boa terra. Caiu aonde havia realmente umidade para crescer. Veja, há um povo que não está atrás dos sinais. Nós cremos em cura divina, cremos em ressurreição. Mas veja, a maior ressurreição, a maior cura é da cegueira espiritual, da surdez espiritual. O que nós queremos é a plenitude agora, para, em ordem, os crentes de todas as eras ressuscitarem e nós sermos transformados e sermos arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares. Veja, agora, Malaquias 4 não nos ensina que antes do grande e terrível dia do Senhor chegar, que isso acontecerá? Veja, quantos sabem disso? Ele pergunta. E ele restaurará os corações dos filhos aos pais. É isso certo? A fé dos pais pentecostais originais. Então, uma mensagem que veio para restaurar a igreja que está viva. Levar de volta ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, e naquele dia, Lucas 17:30, eu creio que Jesus disse, quando o Filho do Homem for revelado, não o homem, o Filho do Homem, não uma organização, o Filho do Homem, a palavra vivendo por si mesma outra vez entre o povo. O Filho do Homem não é o William Branham. Veja, o Filho do Homem é a palavra, o Espírito Santo agora, trazendo a vida para dentro do grão. Veja, a palavra, ela mesma, feito carne em você. Você é um reflexo desta hora. A mensagem, o reflexo disso. Você viverá outra vez, viver a vida que estava em Jesus Cristo. Você está na presença do Filho, então. 356. O que aconteceu com isso? O que aconteceu com aquela igreja? Finalmente, ouçam, aquela palha foi puxada daquele trigo. Quando ele começou a se manifestar, o que aconteceu? A vida que estava na palha passou para o trigo. A vida não muda, o portador muda. Veja, eles se denominam, vêm as folhas, o talo, a palha, mas o trigo não pode mudar. Veja, tem que haver um ministério exatamente na palavra, como ele estava na palavra, e como a primeira igreja estava na palavra, cheia do Espírito, alimentada na palavra, não alimentada na denominação, alimentada, veja, na palavra. Essa é a verdadeira igreja. O que nós queremos? Nós queremos a plenitude do Espírito Santo. Essas são as obras maiores que os 2 primeiros dons do profeta não puderam fazer. Mas agora a revelação, o ensinamento correto da mensagem é o que está trazendo a vida para dentro da verdadeira igreja. Ele disse, minhas palavras são espírito e vida. É aí onde nós estamos agora, meu irmão. Diante dessa mensagem revelada, a mensagem é Jesus Cristo, a mensagem é o sol. Com que propósito? Trazer a vida que está na palavra para dentro do grão que será colhido. Porque nós não estamos mais no princípio da semeadura, estamos na colheita. Agora é o arrebatamento. Agora é uma igreja que será levada da terra no arrebatamento, não para começar um novo movimento com cura divina e sinais, etc. Não. Agora a palavra, a voz, a mensagem, o livro sendo comido para transformar a igreja na imagem perfeita da palavra. Deus te abençoe, espero que isso ajude e até a próxima conversa. Compartilhe essa mensagem. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.